capítulo 8. Romanos 8, versículo 28. Eu quero enfocar mais uma vez esses versículos, né, do 28 ao 30. Romanos 8, 28 ao 30. Quem encontrou, diga amém. Alguns que não acharam, dá mais um instantinho, né, Cândido? Romanos 8, depois de Atos dos Apóstolos em Romanos, pois Romanos é Coríntios, fica ali entre Atos e Coríntios. Diz assim, Romanos 8, versículo 28, acompanha a leitura. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Senhor, nós queremos que a Sua palavra fale conosco. Pela Tua onisciência, Jesus, o Senhor pode tratar com cada um de nós, porque o Senhor sabe o que precisamos ouvir. E nós podemos querer ouvir muitas coisas, mas o ideal não é o que queremos ouvir, mas o que o Senhor quer falar e aquilo que necessitamos de ouvir. Que os nossos ouvidos ouçam de bom grado, que o nosso coração receba uma palavra que mexa conosco, e oramos para que também mude a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Eu vou tratar desses versículos com vocês, mas eu vou falar um pouco mais do 28. 29 e 30 também vai entrar nesse capítulo 8, 28 ao 30. Mas olhe para o 28 aí na sua Bíblia, que eu vou ler em duas traduções para você ter uma noção já do que Deus quer falar conosco. Então, na tradução NTLH, que é a nova linguagem de hoje, diz assim, versículo 28 aí dessa versão que você tem aí, talvez seja até a sua. Tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. O mesmo versículo numa versão também da King James, uma versão de 1611, eu gosto muito, uma tradução muito legal. Mesmo Romanos 8, 28 está assim, ó: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados e vivem em pleno acordo com o seu plano. Então aí algumas versões do que está escrito no Romanos 8, versículo 28. Irmãos, eu quero chamar a tua atenção para um particular que deve acontecer com você, possivelmente, que acontece comigo. Você também é um ser humano como eu, cristão como eu, serve a Deus como eu. Então, por exemplo, assim, pense nisso, a gente está adorando a Deus. Às vezes, mais especificamente aqui na casa de Deus, o louvor assim, nas mãos levantadas, e a gente cantando, adorando o Senhor, e o coração se abrindo a Deus. Eu não sei se acontece com você, mas a gente fecha os olhos e começa a adorar Ele verdadeiramente. A gente começa assim, como que tatear Deus, para poder adorá-lo. Mas às vezes a gente começa a adorar, mas a gente não encontra Deus. E a gente procura uma imagem que identifique Deus. Eu às vezes imagino um trono, e a Bíblia diz que ele está num trono, rodeado de serafins, de querubins, que de eternidade a eternidade ficam ali dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Eles ficam ali o tempo todo, diuturnamente. Então eu fico imaginando um trono e alguém sentado nele, mas eu não consigo ver a imagem, porque a Bíblia diz que ele é Espírito, e a gente não sabe como ele é. Mas quando eu estou nesse momento de adoração, talvez isso aconteça com você, que é o que eu quero mencionar. A gente não encontra a figura, a imagem de Deus, mas um filme parece que vem na nossa cabeça de algumas coisas boas que Ele nos fez. Então, se a gente está vivendo um momento
Diadema pregando lá numa igreja, bem no meio do cercado de favelas lá, igreja super lotada de gente. Eu falei, poxa, um dia como esse. E aí veio um grupo de irmãos lá, tudo de terno e gravata, com cavaquinho, timba, pandeiro, e tocaram. Perto quer estar, perto quer estar. Nossa, eu falei, gente, meus pezinhos já começou, né? Sozinho, assim, sozinho, os pezinhos já começaram. Eu falei para os irmãos, num sábado, há 18, 19 anos atrás, eu estava num ritmo como esse, talvez bêbado já, olhando para a mulher dos outros, falando palavrões. E 18 anos depois eu sou pastor, eu vim pregar nessa igreja e estou sambando na presença de Deus, cantando perto dele estar. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Aí eu começo a imaginar as coisas boas que Deus fez na minha trajetória. Eu começo a imaginar a minha esposa, as duas filhas que Ele me deu, e a gente ali na mesa comendo junto. E quando eu estou adorando, essas cenas se misturam na minha mente e vem um sentimento de gratidão. De gratidão. Talvez você está adorando a Deus, estava adorando a Deus aqui hoje, você se lembrou de algo no meio da tua adoração. Um milagre aconteceu na tua vida. Deus abriu uma porta essa semana, né? Deus trouxe uma solução, né, Felipe, de algo que parecia ser sem solução, e a gente se lembra disso, o nosso coração se encharca de uma gratidão imensa, e aí a gente flui em adoração. Só que às vezes, irmãos, como eu sempre digo, a vida, como disse Machado de Assis, ou Luiz Fernando Veríssimo, um desses dois escritores, disse que a vida é uma grande roda gigante, que ora você está lá em cima, ora você está embaixo. Então, quando estamos adorando a Deus, num local como esse, num culto como esse, e letras que falam de Deus, a gente começa a procurar Deus na nossa adoração e não enxerga mais os atos de Deus, ou coisas boas, livramentos, sei lá, alguma coisa especial de Deus vem no nosso coração, e ao invés de nós conseguirmos adorar a Deus, nós adoramos aos feitos maravilhosos que Ele realizou para nós, e nos comovemos. Só que quando a roda gigante vira e fica embaixo, e teve um irmão que está aqui hoje, ele fala, pastor, toda vez que você fala desse dedo, dessa roda gigante, eu fico com uma raiva, pastor, porque a minha quebrou no motor embaixo e não sai mais. Guiçou lá. Para de uma roda gigante que está me irritando já. Mas às vezes ela para na vida ali embaixo, porque quando está em cima, irmão, você vê tudo fica pequeno lá embaixo. Você está lá nos seus 20, 25 metros de altura, você olha para baixo, os carros estão pequenos, as pessoas estão pequenas, os problemas estão pequenos, os ruídos que estão lá embaixo não chegam lá em cima. Mas quando a roda gigante vira, tudo toma uma dimensão maior, tudo fica muito grande. E são os momentos em que as crises vêm dentro de casa, são os momentos em que um diagnóstico inesperado aparece. São os momentos em que o desemprego bate e a gente chega para trabalhar e volta com uma carta de demissão. São os momentos em que as coisas parecem não dar certo. São os momentos de perdas, de prejuízos. Só que aí, quando a gente vai adorar a Deus com essa roda gigante embaixo, parece que a coisa dá uma murchada, porque a gente vai adorar e já não encontra Deus, e não há um casamento com os feitos de Deus, porque a gente tem uma memória de curto prazo. A gente normalmente lembra de coisas de semanas, de meses para cá, e a gente tem memória brasileira, ainda tem memória curta, e a gente começa a procurar os feitos de Deus para casar-se com essa adoração, para a gente adorar com um sentimento de gratidão, mas as coisas estão ruins agora e a gente não consegue adorar a Deus. E aí parece que a coisa murcha. Alguns então que não conseguem nem vir à casa de Deus. Alguns que não conseguem mais ter forças para dobrar os joelhos na beira da cama e pelo menos orar a Deus antes de dormir. Então parece que a nossa adoração ela está meio que movida ou condicionada à circunstância. Então se a roda gigante está lá em cima e nessa memória de curto prazo eu consigo encontrar coisas boas, momentos bons, livramentos, portas abertas, coisas especiais, a gente parece que dá um upgrade, dá um gás na nossa adoração. Quando as coisas estão com a roda gigante em cima, parece que é um gás maior até no nosso serviço na
na obra de Deus, no reino de Deus, a gente se empolga mais e fala mais de Jesus para os outros, porque a gente vai contar até o testemunho que aconteceu com a gente, para o amigo, para o vizinho, para o rapaz do açougue, e quando as coisas estão lá em cima, a gente fica empolgado e tal, mas quando as coisas descem, parece que dá uma murchada e a gente fica meio assim, farol baixo, para-choque duro, né? Diz a música e parece que tudo fica assim. Aí a gente vai adorar a Deus e fica aquela coisa meio dura, porque a gente não consegue conciliar um Deus bom com coisas ruins. Então parece que essa nossa adoração ela murcha de acordo com as circunstâncias. Parece que o nosso serviço a Deus ele também depende das coisas darem certo. Está tudo dando certo, então vamos trabalhar com o meu Senhor. As coisas darem errado, a gente indiretamente coloca a culpa em Deus e fala assim, ó, está tudo dando errado. Pastor, vai dar para eu ir não? A semana que vem não dá. Estou fora. Mas espera aí, as circunstâncias são circunstâncias. Por isso que o nome dela é circunstância, ela é temporal. O que nós precisamos entender, irmãos, que circunstâncias são como vendavais. É como o tempo aqui em São Paulo. Você sai de manhã de casaco, tira o casaco, põe o casaco, tira o casaco, e no final abre o guarda-chuva, chega em casa, fecha o guarda-chuva, entra em casa, tira o casaco. É assim. As circunstâncias são assim. Elas vão variar muito. Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, no versículo 8, que Deus é o mesmo ontem, que Deus é o mesmo hoje e que Deus é o mesmo eternamente. Jesus disse também que os céus e a terra passarão, mas a sua palavra jamais passará. Então as circunstâncias elas vão se mover de cá e de lá. Agora vai estar bom, daqui a pouco vai estar ruim, agora a porta abre, daqui a pouco a porta fecha. Hoje estamos com saúde, amanhã estamos tomando antibiótico, hoje estamos bem, amanhã estamos mal, hoje estamos dando beijinho aqui para a esposa e jantando junto, amanhã a gente brigou. As circunstâncias são assim, irmãos. Mas elas passam. Então a proposta da palavra de Deus para nós é nos alinharmos, porque as circunstâncias elas precisam cooperar para todo o processo que Deus tem para realizar em nós, para tudo que Ele estabeleceu antes que nós nascêssemos. Então, quanto mais alinhado com a vontade de Deus, as circunstâncias não serão nossas inimigas, elas serão nossas aliadas. Por quê? Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Mas pastor, eu não estou entendendo isso. Por que algo tão terrível pode acontecer? Você me diz que vai trabalhar para o meu bem? A Bíblia está dizendo isso. As circunstâncias elas vão cooperar. Elas vão cooperar. Sejam elas quais forem, elas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então essa é uma proposta superior para que a nossa vida cristã, para que o nosso relacionamento com Deus, ele não seja tão circunstancial, tão cheio de altos e baixos, tão cheio de variações. Ou seja, eu sirvo a Deus com as coisas lá na roda gigante lá em cima, e eu sirvo a Deus com a roda gigante embaixo. Eu estou empregado, eu estou servindo a Deus, eu estou desempregado também. Eu estou com a minha saúde perfeita, eu estou falando de Jesus, eu estou doente, eu estou falando de Jesus, nem que seja na fila do convênio lá, no hospital, eu estou falando de Jesus. As circunstâncias não podem mexer, não foi o cristianismo que a gente vive. Amém? Dentro disso eu tenho 3 perguntas e 5 verdades para a gente pensar. 3 perguntas para nós respondermos para nós mesmos e 5 verdades para a gente refletir a respeito disso. Bom, antes de fazer essas perguntas, quem acredita em coincidência e em acaso? Coincidência e acaso? Não acredita, não? Eu acredito que tem coincidência e tem acaso. Eu acredito.
Eu dia encontrei uma pessoa que, se eu tivesse combinado com ela naquele local tão cheio de gente, eu jamais ia encontrá-la ali. Pessoa de lá do interior, 400 quilômetros, e naquele momento ela passando ali, encontrei com ela ali. Agora, eu acredito na coincidência, acredito no acaso, mas eu acredito que Deus está acima da coincidência e acima do acaso. Eu vou mais longe, a minha fé permite dizer que Deus movimenta as coincidências. Amém? Então acredito que a coincidência existe. Mas tem perguntas fundamentais baseadas em Romanos 8, 28. A primeira é: de fato, de verdade, nós amamos a Deus? De verdade, sinceramente, se eu fizer uma enquete, quem ama a Deus? Eu acho que ninguém fica com a mão abaixada. Todo mundo vai dizer: pastor, eu amo a Deus. Mas eu também posso dizer para minha esposa assim: eu te amo, e dar uma surra nela por semana. Pior que é mais fácil eu apanhar dela, né? Mas só para ilustrar para vocês, né? Tá mais que eu levar uma surra por semana do que dá. Mas eu digo que amo. Por que você bate nela toda semana se você diz que ama, Jair? Mas eu bato por amor. Então a atitude acaba conflitando. Eu digo que amo, mas não tenho atitude. Eu digo para ela: eu te amo. Ela fala: você me ama mesmo? Ama. Então vamos comigo na 25 de março para o sangue de Jesus. Mas se você não quer ir, eu arrumo alguém para ir comigo. Peraí, eu amo ou não amo? Eu vou com você nesse troço. E vou carregar essa bola sem reclamar. Pergunta para ela se eu fico murmurando, reclamando e falando para ir embora. Não, eu vou carregando. Tem hora que o negócio, o cálice da ira fica assim, no limiar, quase transbordando. Mas estou lá com a sacola. Teve um dia que eu sentei numa calçada, fiquei vendo uma estátua daquelas que mexe lá. Quase que fui lá também ganhar um dinheirinho lá. Naqueles caras que ficam lá de estátua. Mas são atitudes que mostram que ama. Falei da minha filha lindíssima Isabela, minha princesa primogênita, né? Que entrou naquela fase que vocês também sabem que tem filho adolescente, celular para lá e para cá e fone de ouvido. Full time. Vocabulário corrente. Sim, não, legal. Só. Como é que foi a aula? Legal. Tem para essa semana? Sim. Do que? Matemática. E acabou o assunto. Aí uma pessoa como essa, de repente eu estou lá no meu computador, no meu notebook, fazendo lá a pregação, vem me dar aquele abraço gostoso e: pai, eu te amo tanto. O senhor é um pai maravilhoso. Eu estou lá dizendo: já vai pedir alguma coisa? Já não demora 5 minutos. Então, é a semana inteira assim, legal, tá bom, não sei o que lá. Pega uma palavra para mim, filha. Caramba, hein? Folgado, hein? Vou pegar um copo d'água pro pai. Aí quando quer alguma coisa: pai, seu melhor pai, eu te amo tanto. Tá bom, fala o que você quer. Não quero nada não, pai. Tá. Eu sou esse inocente todo aí. Estou acreditando. Aí daqui a pouco: pai, é que queria que você me levasse em tal lugar, sei que lá, tal. E o senhor pode me dar um dinheirinho também? Tal. Então, esse amor está condicionado ao que eu vou dar. E às vezes a gente faz assim com Deus. A gente vem adorar a Deus e dizendo que ama a Deus, mas uma mãozinha está assim: Senhor, eu te adoro, e a outra mãozinha está assim: me dá. Quando muito está as duas assim: me dá. Senhor, preciso, eu quero, me dá. E quando a gente vem com as duas, Deus vai ficar assim: não sei o que aconteceu com esse cara. As duas mãos assim, não está pedindo nada, não tem nenhuma, assim, alguma coisa está estranha com ele. Eu acho que de fato amamos a Deus, porque as atitudes mostram se amamos ou não. Por exemplo, isso aqui se chama palavra de Deus. Eu digo: Senhor, eu te amo.
Aí Deus diz no Salmo 130: eu exaltei a minha palavra acima do meu próprio nome. Jesus diz quando está lutando com Satanás na tentação no deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí eu digo: eu amo a Deus, só que eu só pego na Bíblia, pastor, quando eu estou em pânico, desesperado. Aí eu digo: Senhor, fala comigo, Senhor, e pá. Aí cai lá: raça de víboras. Não, não é comigo. Não, isso aqui não é comigo, é com o pastor Jair, sou eu. Tá. Meu, aí a gente diz: não, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21 em diante, diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Olha isso. Aí um dos discípulos do Judas, não o Iscariotes, o outro Judas, disse: Senhor, o Senhor vai se manifestar de longe a nós, que não vai se manifestar ao mundo. Jesus disse assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morar. Todas as coisas, até as coincidências, que Deus está acima delas, porque eu creio nisso, Ele está acima da coincidência e do acaso, Ele comanda as coincidências, inclusive, elas vão cooperar para o nosso bem. Paulo está dizendo: tudo vai cooperar para o teu bem se você realmente ama a Deus, e as nossas atitudes vão mostrar se nós amamos a Deus. Então essa é uma pergunta: de fato amamos a Deus? Segunda pergunta relevante para nós entendermos isso e termos convicção do que estamos fazendo. Nós cantamos aqui com as irmãs e irmãos, com as guerreiras e guerreiros, que o meu chamado é maior do que a minha própria vida. O texto vai dizer no Romanos 8, 28, que as coisas, todas elas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. A pergunta é: você tem convicção de que foi Jesus que te chamou? Você tem convicção de que você está sentado aí porque Jesus chamou você? Você tem convicção, você tem marcas de Cristo na sua vida? Porque parece que igrejas evangélicas estão abrindo uma em cada lugar. Você vai em algumas ruas, tem uma de frente para outra 50 metros para baixo, outra 20 metros para cima. Fica aquela concorrência, como se o evangelho, a igreja fosse um produto que as pessoas fossem pegar onde é melhor. Ele é como cliente, vai escolher um produto na loja. Ela vai: essa aqui pode isso, essa aqui não pode. Essa aqui não pode, então eu vou nessa. Essa aqui eu posso ir assim, eu vou naquela. As pessoas vão escolhendo igreja e vão entrando em igreja segundo o seu gosto pessoal. Mas nós estamos fazendo parte da igreja porque a igreja se chama corpo de Cristo. E para estarmos no corpo de Cristo, o pré-requisito é: Cristo é quem chamou. Eu fui pregar naquela igreja que eu falei para vocês ontem. A hora que veio os jovens para frente, devia ter uns 90 jovens, uns 90, num corpo, gente para todo lado. E ali eu falei sobre o chamado. Você está aqui porque você foi chamado por Jesus ou porque você foi atraído por uma princesa? E se ela não te levar, você vai embora. Você foi chamado por Jesus ou você está aqui porque: pastor, meu avô era crente, meu pai também, minha mãe também. Aí eu cresci aí no meio, eu fui ficando aí na igreja aí, e se não vier, ele vai ficar falando também, então eu prefiro ir. Por que nós estamos no reino? Aí tem outro que está na igreja porque já bateu nessa porta aqui, já bateu na outra ali, e está precisando de um milagre, precisando de dinheiro, está precisando de alguma coisa. Então aonde que Deus dá as coisas? Vamos onde Deus dá. Se for no centro espírita, se for no Seixoroê, aonde for a gente vai. Aí a gente entra na igreja evangélica e está achando que é esse também. Nós precisamos estar aqui porque Cristo nos chamou, irmãos. Porque Ele te chamou. Que Ele me chamou. Eu, quando comecei a frequentar a igreja, Soraya insistiu, começamos a ir numa igreja, a gente
gente ia, uma igreja muito grande, um louvor bonito, uma música de qualidade extrema, uma pregação motivacional bonita, e eles faziam um apelo para aceitar Jesus, e minha sogra ficava assim, olhando assim, o Soraya do outro lado, elas estão achando que eu vou lá para frente. Teve vida a minha sogra e falou assim, eu não! Porque quem faz isso é Jesus, é o Espírito Santo, irmãos. Amém? A minha filha pequena aos 6 anos, eu louvo a Deus que eu tenho orado pelas minhas filhas muito, né? Nesse mundo que a gente vive, a gente tem que educar, orar, consagrar e pedir graça a Jesus. E ela aos 6 anos de idade teve o primeiro encontro com Deus. Ela contou um testemunho aqui para quem estava. Ninguém mandou ela ajoelhar, botar o rosto no chão e ficar lá 40 minutos com o rosto no chão, chorando em lágrimas, aos 6 anos de idade. E levantar dizendo, eu pedi para Deus perdoar meus pecados, Pai. Aí eu ajoelhei, e quando eu ajoelhei, eu fiquei com vontade de colocar o rosto no chão. E quando eu pus o rosto no chão, eu não conseguia parar de chorar. E aí Jesus passou a mão no meu rosto. Eu senti, Pai, ele passar a mão no meu rosto. 6 anos de idade. Nós estamos aqui porque Cristo nos chamou. Eu estava dizendo na quinta-feira que quando eu chegar no céu, depois das bodas do Cordeiro, que tem no Apocalipse 19, aquele banquete maravilhoso, eu não sei o que vai ter para comer lá, também não estou interessado no menu, no cardápio, mas eu vou ver Jesus como Ele é, vou abraçar o Mestre, e vai ser maravilhoso. Quando der um tempinho, a primeira pessoa que eu quero conversar vai ser o apóstolo Paulo. Eu falo, Paulo, vamos sentar em cima dessa nuvem aqui, eu quero ter uma longa conversa com você, Paulo. E a pergunta que eu vou fazer para ele, Paulo, é como é que você conseguiu ficar de pé, com tribulações? Você disse que foi açoitado com varas por 3 vezes, você foi apedrejado e dado como morto, você sofreu 5 quarentenas de açoite menos 1, você passou uma noite e um dia no abismo, você teve 3 naufrágios, foi picado por cobra, foi decepcionado por pessoas, por irmãos que você ajudou, abençoou, discipulou. Como é que você conseguiu se manter de pé? E lá no final dizer, eu tenho combatido um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Paulo, como é que você conseguiu isso? Eu creio que uma das coisas que ele vai falar, ele vai dizer assim, com toda certeza, Jair, eu fiquei de pé até o fim porque eu sei quem me chamou. Sempre soube quem me chamou. Então lá em Romanos capítulo 1, versículo 1, olha o que ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, em Coríntios 1 e 1, chamado para apóstolo de Jesus pela vontade de Deus. Olha o que ele diz aos Efésios 1 e 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Em Gálatas 1 e 1, olha o que Paulo diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, não por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Não pairava dúvida de quem o havia chamado. Jesus te chamou? Você ama a Deus? São as perguntas que a gente tem que responder. Terceira pergunta, relevante também: amam a Deus? São chamados segundo o seu propósito? Eu estou buscando viver, irmãos, alinhado com a vontade de Deus? Essa é a pergunta que eu tenho que responder. Eu tenho dito em todo lugar que eu vou, falei em Bebedouro, falei em Diadema ontem, falando em todo lugar que eu tenho ido, eu tenho falado. Nós vivemos um tempo na igreja do livro de Juízes, na igreja evangélica brasileira. O que acontecia no livro de Juízes? Cada um estabelecia a sua própria lei, cada um estabelecia o seu próprio modo de servir a Deus. Só que Deus deixou um molde. Quando ele entra na terra prometida, com Josué na liderança, ele diz assim: Josué, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, porque se você fizer isso, você vai ser bem sucedido. Enquanto Josué estava na liderança debaixo deste livro, a Bíblia diz que Israel prosperou. Depois que Josué morreu, teve uma geração que veio depois que ainda seguiu a Cristo, a Deus. Mas depois da morte desses que andaram com Josué, a coisa bagunçou geral. É o que eu falei na ceia com as 3 cadeiras aqui, vocês vão lembrar. Então a gente vive um tempo assim, a gente quer tudo de Deus melhor. Quem quer o melhor de Deus? Eu, pastor. Quem quer que Deus abençoe? Eu, pastor. Eu recebo. Mas a pergunta é: eu estou me alinhando com a vontade de Deus? Eu tenho orado pela manhã, à tarde, à noite, Senhor,
eu preciso muito que o Senhor faça em mim a sua vontade. Senhor, eu preciso aprender, me ensina, me dá sensibilidade para perceber, pelo seu Espírito, pela sua palavra, pelas pregações, pelas conversas que tem, o caminho que eu estou indo, para ver se eu não estou indo para o caminho mau, porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas no seu fim são caminhos de morte. Então eu preciso saber se eu estou alinhado com Deus. A gente tem essa preocupação hoje. Parece que o pessoal vai vivendo, vai fazendo o que quer, o que não quer, e vai andando, mas não se preocupe em alinhar-se com a vontade de Deus, em viver segundo o propósito de Deus. Agora, se eu posso responder afirmativamente a essas perguntas: você ama a Deus? Eu amo a Deus. Você foi chamado por Jesus? Tem essa convicção? Eu tenho essa convicção. Jesus me chamou. Você está buscando, mesmo ainda tropeçando aqui e ali, mas está buscando viver a vontade de Deus? Sim, pastor, eu estou buscando viver a vontade de Deus. Eu estou procurando me alinhar com a vontade de Deus. Então, se as respostas forem afirmativas, tudo, absolutamente tudo que venha a acontecer na sua vida vai servir, vai cooperar para o seu bem. Tudo vai cooperar para o seu bem, porque a palavra de Deus está dizendo isso. Isso nos leva a viver um cristianismo acima do acaso, acima das coincidências e acima das circunstâncias. E eu gostaria muito de viver isso, irmãos, de ter a completa certeza de que eu não estou jogado nas mãos do acaso. Eu não sei com você, por acaso aconteceu, por uma coincidência aconteceu. Não, eu não quero estar na mão do acaso da coincidência. Eu quero saber e ter a certeza, irmãos, de que aconteça o que acontecer, Jesus está com as rédeas da minha vida na mão dele. Aleluia! É só essa certeza que eu quero ter. O que vai acontecer a partir daí, como diz o louvor internacional, estou nem aí. Estou nem aí. Estou nem aí. Porque eu sei que eu estou na mão dele, que as rédeas da minha vida estão na mão dele. Então Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 11, ele diz: eu não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com aquilo que eu tenho. Versículo 12, ele diz: eu sei estar abatido, eu sei ter em abundância, em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se eu amo a Deus, se eu tenho convicção de que foi Ele que me chamou, e se eu estou me alinhando com a sua vontade, tudo vai cooperar. Todo pacote de situações, algumas delas serão ruins demais, algumas delas serão terríveis demais, mas de alguma maneira isso vai cooperar para o bem daqueles que amamos. 5 verdades para a gente refletir. Primeira, olhando para esse texto, versículo 28, e agora a gente vai para o 30, Romanos 8, 30. Tudo que Deus quer fazer por nós tem implicações, desdobramentos e propósitos eternos. Tudo que Deus quer fazer por nós tem implicações, desdobramentos e propósitos que transcendem essa vida, irmãos. Nosso problema é viver uma vida achando que tudo vai acabar aqui, que as coisas estão ruins e vai continuar ruim e tal, e não vale a pena, e não sei o que, eu tenho que correr para lá, correr para cá, e ficamos que nem malucos vivendo a vida, correndo atrás do vento, e às vezes desprezando valores que nós não poderíamos desprezar, achando que tudo vai acabar aqui, mas não vai acabar aqui. A eternidade perto dessa vida aqui é como um grão de areia da praia de todos os mares. 80 ou 90 é um grão de areia perto da eternidade.
Você pode chegar nos 99, nos 100, nos 110, vai estar só um marcojazinho enrugado. Mas isso é nada comparado à eternidade. Parou para pensar nisso? Como eu digo sempre também, a gente nunca pensa nisso, porque quem vai para lá nunca vem para cá para dizer para nós: Mateus, cara, você não sabe, tem que morrer. Eu vim só para te avisar. Eu fui para lá, mas eu tinha que vir para te avisar. Pede para o caminho para você, se joga, não se mata não, que você perde a salvação. Mas pede para alguém, matador de aluguel, eu quero mostrar para você para matar alguém. Quem? Eu, pode matar. Se mata, porque você tem que vir aqui. Ninguém fala, maravilhoso, é assim. A gente não sabe o que é isso, irmãos. É pela fé. Aí vem os malucos escrever lá os livros: divina revelação do céu, divina revelação do inferno, e começa a contar como é o céu, como é o inferno. Deus não revelou nem para os apóstolos, nem para Paulo, e nem Jesus mostrou. Aí os caras no século XXI vêm dizer que viu uma visão do céu, do inferno, vem essas loucuras aí, e os caras começam a ler essas insanidades. É pela fé que nós temos. E a vida cristã, se não for norteada por isso, irmãos, ela vai ser miserável. 1 Coríntios 15, versículo 19, Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou de verdade, então é vã a nossa fé e vã a nossa pregação. Porque se esperamos em Cristo somente nessa vida aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós vivemos aqui, mas os nossos olhos estão na eternidade. Nós estamos caminhando aqui, os dias estão passando cada vez mais rápido. Nós estamos envelhecendo com uma velocidade que nem percebemos direito. Às vezes paramos um pouquinho mais perto do espelho por alguns instantes e falamos: meu Deus, o que é isso? Sai dele! Porque o tempo está passando muito rápido. Mas só que a eternidade não tem fim, irmãos. Então a perspectiva de Deus ao nosso respeito visualiza o eterno. E toda pessoa que fica doente, a gente acha que Deus tem a obrigação de curar. E que tem que orar e Deus vai curar. Se tiver muito doente, não me chama, porque se eu for, morro. Eu estou em crise com isso. Eu vou lá orar para curar, no outro dia Deus levou. Mas a gente entende que Deus tem que curar, e que as pessoas que a gente ama têm que ser curadas e viver 90 anos e morrer de velhice. É porque a gente não compreende quase nada ou nada sobre a eternidade. Tudo isso que você está vivendo vai passar, irmãos, mas a eternidade não tem fim. Deus tem ainda algo para a sua igreja, para aqueles que creem nele, que a Bíblia diz que vai cessar o choro, vai cessar a lágrima, vai cessar a dor, vai cessar o pranto, porque todas as coisas serão passadas. Ele tem um tempo eterno para nós. Paulo escreve aos Coríntios, falando sobre vida eterna para alguns que não acreditavam naquela igreja. Ele diz no capítulo 15, 51 em diante, ele diz: eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando isto que é carnal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor, pelo Salvador Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! Deus olha para você com um olhar de eternidade. Segunda verdade: tudo que Deus quer nos dar nessa vida é para nos atrair para perto dele. Então o versículo 20, então eu concluo que tudo que Deus quiser me dar nessa vida é para me levar para mais perto dele, e não o contrário. Então quando paira essa dúvida, e às vezes as
esse namoro é de Deus. Não, é só você olhar, está te levando para perto dele ou para longe dele. Se está levando para longe, não pode ser o que for, pode estar dando dinheiro, pode estar sendo bom, pode ser legal, está te levando para longe de Deus. Cuidado, porque ele não está nisso. Tudo que ele quer te dar é para te atrair para perto dele. Amém, irmãos? Eu não consigo enxergar de outra forma. Deus me dá uma bênção tão boa, uma bênção tão grande, uma bênção tão maravilhosa que me leva para longe dele. Consegue entender isso? Se está dizendo que todas as coisas vão contribuir para o bem dos que amam a Deus, tudo que ele quiser te dar é para te levar para perto dele. Então questione, você é inteligente, você é cristão, você tem a palavra de Deus, tudo que vai chegando como proposta, tudo que vai chegando ao seu redor, tudo que vai se passando lá na sua vida, vai sondando, isso vai me levar para mais perto de Deus ou para longe de Deus? Se for para longe de Deus, sai fora, porque não contribui para o seu bem e Deus não está nisso. Terceiro, tudo que Deus permitir que seja tirado de nós, também é para nos levar para perto dele. Todas as coisas contribuem para o bem. Tudo que Deus permitir que seja tirado de nós, é para nos levar para perto dele. Eu li hoje uma reportagenzinha de um rapaz que lhe foi tirada uma perna do joelho para baixo. O cara disse assim: a melhor coisa que aconteceu na minha vida é eu ter perdido essa perna. Olha que loucura! Porque através da perda dessa perna ele era motoboy, perdeu a perna de moto. Hoje ele faz parte de uma seleção brasileira de futebol pentacampeã de amputados. Ele diz: graças a Deus que eu perdi a perna. Não sou mais motoboy, sou um atleta profissional. Moro num apartamento bonito. Então, tudo que Deus permite que seja tirado de nós, vai cooperar para o bem. E nessa vida, irmãos, vai ter perda. Nós vamos perder. Vai ter prejuízo. Nós vamos perder dinheiro. Vamos perder amigos. Vamos perder. Perder carro. Roubou, não tinha seguro. Vai perder carro. Se mata por causa disso, não. Eu tenho uma experiência do irmão que tinha uma Brasília, o cara era um diácono mais fiel da igreja. Não faltava um culto. O cara assim, pontual. Roubaram a Brasília do cara, o cara nunca mais apareceu na igreja. Deus para ele era uma Brasília pobreza. E nem era a Brasília dos Mamonas, né? Os Mamonas era uma baita Brasília. Tudo que seja tirado de você vai cooperar para o bem. E nós vamos perder pessoas que amamos também. Só que o Evangelho não engana ninguém, irmãos. Jesus nunca enfeitou o pavão. E uma das coisas que ele disse para o camarada: você vai me seguir? Para ele disse: eu vou te seguir. Ele diz: olha, eu sou mais pobre do que os passarinhos e as raposas. Porque as raposas têm que cobrir um buraco na rocha para esconder. Eu não tenho. Os passarinhos têm ninho para se aninhar e eu não tenho. Vai seguir? Aí para os discípulos ele diz: olha, eu quero dizer umas coisas para vocês, para que vocês em mim tenham paz. No mundo vocês vão ter o quê? O quê? Mas o que? Tende bom ânimo. Então essa vida aqui é de luta, é de batalha, é de guerra, é de dente cravado, de punho fechado, e vamos seguir. Não há esse negócio de: olha, hoje Deus está virando o seu cativeiro, você aí de camisa cinza, com esse bigode aí, Ricardo, hoje, viu? Chega amanhã, a vida está a mesma coisa. Aí você vem na semana que vem, aí vem outro: não, é hoje que Deus está quebrando as cadeias, e hoje é o dia do chá. Aí está amanhã está a mesma coisa. A gente vai escutando essas coisas e chega uma hora que cansa, a gente se decepciona, mas não com Cristo, nem com a sua palavra, mas com esse mover que vai se instalando de engano, de propaganda enganosa, porque Deus não quer consertar as coisas da nossa vida que estão quebradas. Deus quer consertar nós para enfrentarmos a vida. Amém, irmão? Deus nunca foi assistência técnica.
quero virar você do avesso. Aleluia! Eu quero mudar teus pensamentos, teus conceitos. Eu quero plantar o caráter do meu filho em você. É isso que é o cristianismo. E a gente vai ter Pedro. E para perceber que eu sou assim, fruto do apóstolo Paulo, né? Ainda que podia confiar na carne, ele escreve aos Filipenses capítulo 3, versículo 4. Algum outro também cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Aí ele diz assim: mas o que era para mim ganho, eu reputei por perda para ganhar Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Trocando em miúdos, Paulo abriu mão de dinheiro, Paulo abriu mão de posição, Paulo abriu mão de status, Paulo abriu mão de conforto e diz: eu posso perder tudo, desde que seja para ganhar a Cristo. Se Deus permitir que lhe seja tirado algo ou alguém, coloque isso e canalize isso: Senhor, eu estou perdendo, mas eu quero ganhar a Cristo. Porque você pode perder tudo nessa vida, se você não perdeu a sua fé, você não perdeu nada. E em contrapartida, você pode ganhar esse mundo. Se você perder Jesus, você perdeu tudo. Porque de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Tem uma vizinha nossa que chama Yara, e ela tinha 2 filhos, que foram meus amiguinhos de infância, Adriana e Né. Né com 2 anos mais velho que eu, e a Adriana tinha a minha idade. A gente brincava junto na rua, eu ia na casa deles, eles iam na minha, e a gente foi crescendo. A Adriana virou uma menina estudiosa, eu nem tanto, só que o Neco seguiu um caminho ruim, entrou para o mundo das drogas e do crime. Minha mãe começou a evangelizar as pessoas ali na rua, teve uma conversão muito radical, como eu já disse, e a Yara foi uma das pessoas que aceitaram Jesus ali. Yara era filha de santo, frequentava ao centro, andava junto com a Neuzona, lembra da Neuzona? Andava junto com a Neuzona, assim. E ela se converteu, começaram a orar junto, orar pelo Neco, orar pela Adriana. E o Neco foi a uma igreja e aceitou Jesus, mas não deixou o crime. E de vez em quando ia na igreja, mas não deixou o crime. Não deixou as drogas. Ele chefiava uma quadrilha, roubava carro, droga, não. E um moleque novo, 19, 20 anos. Fizeram culto na casa da Yara. O pessoal da igreja unida foi todo lá, os jovens lá. E o Neco do outro lado da rua, encostado num carro, o pessoal na garagem fazendo culto, tocando violão, cantando, louvando a Deus. O líder de jovens atravessou a rua e falou: você não quer entrar? Deus quer falar com você, Deus quer ministrar o seu coração. E o Neco disse: olha, é bom para minha mãe, minha irmã aceitou Jesus, meu pai também está muito diferente, mas esse mundo não é para mim não, eu nasci para isso não. 2 dias depois desse culto, o Neco foi encontrado na esquina de casa privado de bala. Privado de bala. O que aconteceu com uma família como essa? A Yara ficou mais firme do que nunca. Adriana, sua filha, levou o marido e são diáconos da igreja hoje. O João, o pai do Neco, é um servo de Deus. E o Neco tinha engravidado uma jovem, e a menina largou o filho lá, sumiu, ficou com a Yara, e esse menino já tem 15 anos e toca também na igreja. Então até aquilo que nos é tirado, irmãos, a possibilidade de Deus nos levar para perto dele, não para longe. Então Deus pode nos tirar muitas coisas e permitir que seja tirado, mas se não sumir a nossa fé, se continuarmos firmes, se ganharmos a Cristo,
enxergar como uma escola, como um seminário, não como uma maldição. A gente tem uma mania que as coisas ruins acontecem, a gente sai, Satanás! Sai, te reprimo agora, sai! Não vai sair. É Deus no propósito. Imagina o Jó expulsando o Satanás. Hã? O Satanás vai falar: não adianta não, Jó, eu tenho autorização. Aquele que você serve me deu uma carta branca para tirar todos os seus bens, para tirar o seu gado, seus cavalos, seus camelos, suas vacas, seus filhos, a tua saúde. Ele me autorizou. Jó podia ficar gritando e expulsando, que ele não ia sair, irmão. Deus falou. Então eu preciso enxergar as adversidades da vida não como uma maldição hereditária e não sei o que, e é o diabo, é o capeta. Não, isso é uma escola para mim. Isso precisa produzir em mim maturidade, crescimento. Isso precisa produzir em mim aprendizado de vida. Isso precisa produzir em mim estrutura. Não é desamparo divino. Deus me abandonou, Deus me deixou. As adversidades não podem causar em nós um azedume na alma e virarmos gente seca, mal-humorada, chata, incrédula, porque as adversidades vieram. E tem muita gente azedando, perdendo o humor, a capacidade de sorrir, porque as coisas estão difíceis, estão ruins. Mas isso é uma escola para nós, é para criar um caráter que nós ainda não temos. Via de regra, as pessoas que mais amam, as pessoas que são mais sensíveis, mais pacientes, mais humildes, mais compreensivas, mais prestativas, mais prontas a estender a mão, mais amigas, mais sinceras, via de regra, porque toda regra tem sua exceção, mas via de regra são as pessoas que sofreram. Então o sofrimento, irmãos, ninguém quer passar por ele, mas ele vem para nos fazer pessoas melhores, não piores. Talvez você esteja me ouvindo aqui e atualmente fazendo uma retrospectiva do que você viveu, e você vai ver, mas passei maus bocados, mas hoje eu enxergo a vida diferente. Eu enxergo as pessoas diferentes, eu enxergo minha família diferente, eu enxergo os irmãos diferentes. O sofrimento faz isso, irmãos. Eu estou muito pertinho de pessoas que estão sofrendo, visitando, conversando, e a gente vê o quanto isso faz bem para a alma, o quanto isso nos torna mais humanos, o quanto isso nos faz mais gente. Então não espelha não diante da adversidade, não blasfema não fica maluquinho não fica histérico não, deixa Deus ensinar, sossega a alma. Senhor, eu preciso aprender com isso. Senhor, molda meu caráter através disso. Eu acho que eu já disse para vocês, meu Paulo acho que tinha um parafuso a menos, por isso eu quero conversar muito, porque não se ele era doido, não. Porque o apóstolo Paulo ele diz em Romanos 3, versículo, como em Romanos 5, 3, ele diz assim: nós nos gloriamos nas tribulações. Gente, tem alguém aqui que se gloria na tribulação? Levante a mão. Você, Marlene? Paulo diz: eu me glorio nas tribulações. Gente, que coisa mais insana! Mas ele diz assim: porque a tribulação produz a perseverança ou paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo sobre a minha vida. Eu não fico por aí como um cachorro que caiu numa mudança, perdido, sem saber o que fazer, porque a esperança não traz confusão. Por isso que a tribulação para mim produz paciência, produz experiência e produz perseverança, e essa esperança não traz confusão, porque o amor de Deus vai regando a minha alma, aleluia, diariamente, mostrando que Ele está comigo. Sabe, irmãos, a gente vive um reino de Deus que Deus tem que prover para nós pernas musculosas daqueles velocistas de como é que chama o jamaicano lá? Bolt. Usa Bolt para a gente, ó, correr.
das coisas ruins. Então a nossa oração é: Senhor, dá o livramento, dá o escape, faz agora, não sei o quê. E Deus fala: não vou te dar essas pernas para você correr e subir. Eu quero dar para você costas largas para você suportar. Às vezes senta alguém comigo na sala: pastor, eu não aguento mais, eu estou no meu limite. Eu falei: então nós vamos orar. Duas coisas podem acontecer. Uma delas é: Deus vai entrar. Você acabou o seu limite? Acabou. Deus vai entrar com providência, porque Deus não deixa a gente ser tentado acima do que pode. Antes, com a tentação, dela escapa. Então Ele vai entrar com providência. Agora, uma outra coisa pode acontecer: Ele vai renovar a tua vida, as tuas forças, e você vai caminhar mais um bocadinho. Das duas, uma. Ou Ele entra com providência, ou Ele estica um pouco mais, alarga um pouco mais o teu limite, já que o teu limite chegou. Então você está me escutando aí: quem está dizendo no meu coração: pastor, sou eu, não aguento mais, estou no meu limite? Duas coisas Ele pode fazer. Ele pode sobrenaturalmente agir e fazer hoje, pode. Eu não vou profetizar e falar e falar que eu estou dizendo que Ele vai fazer, porque eu não sou irresponsável, mas Ele pode fazer hoje. E se sair daqui realmente triunfante, como Deus fez hoje. Mas o que Ele vai fazer? E a experiência cristã, apostólica dos apóstolos, dos discípulos, diz que Ele gosta muito mais de fazer com que a gente crie estrutura e costa larga, e em frente, e vence, em nome de Jesus. Amém? Ele quer te dar uma estrutura maior. Ele quer te dar uma estrutura diferenciada. Ele quer te fazer um edifício bem construído. Ele quer te fazer uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo que fizer prosperar. Ele quer te fazer uma árvore bem plantada, bem enraizada nele, bem enraizada na pessoa de Jesus. As adversidades, irmãos, elas precisam produzir em nós doçura. Toda planta frutífera, ela produz fruto mais doce quando está plantada junto à água salobra, água salgada. Você sabia que em Israel há a produção de figos dos mais doces, de mais qualidade do planeta? Figos plantados no meio do nada, junto à água salgada, junto à areia. Você sabia que em Minas, que não tem mar, produz os melhores cocos? E sabe o que eles fazem com os cocos lá em Minas, nos coqueiros? Eles adubam com sal na raiz do coqueiro. Pense comigo: a água do coco sai mais doce que dos outros coqueiros que não estão perto do sal. Por quê? Porque o sal produz um estresse, uma pressão tamanha na raiz da planta, que faz com que a planta produza a frutose, que é o açúcar da planta, e o coco sai doce. Assim a adversidade precisa agir em nós. Assim a pressão da vida precisa funcionar em nós, produzir em nós doçura e não amargura, produzir em nós sorriso e não mau humor. O estresse causado pelas pressões, irmãos, precisa produzir doçura no nosso coração e não nos tornar pessoas amargas, pessoas mal-humoradas, pessoas incrédulas, chatas e que não acreditam em nada e que não amam a ninguém. As pressões precisam te fazer doce. Você não vai precisar nem de um camaro amarelo para ficar doce. O que Deus deseja fazer por nós, olhando para Romanos 8, 28, é com a ideia central de nos transformar. Então, Romanos 8, 29 está escrito assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, Deus predestinou você a ser igual a Jesus. É isso que o Evangelho precisa fazer em nós. Pessoas que pensam como Ele, falam como Ele,
e agem como Ele, perdoam como Ele, amam como Ele. Ele nos predestinou para isso. É isso que eu estou fazendo em uma igreja. É por isso que eu não ouvi a palavra de Deus. A ideia de Deus é nos transformar. Então o apóstolo Paulo disse isso, acho que na quinta-feira. Ele diz assim, segundo Coríntios 3, ele faz um contraponto, um paralelo entre Moisés e Jesus, Velho Testamento e Novo Testamento. É brilhante esse segundo Coríntios 3, esse capítulo. E ele fala sobre a relação de Moisés com Deus, em que Moisés subia ao monte, descia do monte com o rosto com um brilho tal que as pessoas não podiam olhar, porque ofuscava a vista, parecia o sol no seu fulgor do meio-dia. Aí Moisés colocava um véu, mas esse véu não era para não ofuscar os olhos das pessoas. Esse véu é porque o brilho que estava lá no monte, quando ele descia e começava a andar ali embaixo, esse brilho era desvanecente, e ele começava lá em cima do monte, intenso, e ia ficando fraco, fraco, fraco. Daí a pouco o rosto de Moisés era igual a todo mundo. Aí o apóstolo Paulo vai fazer esse paralelo e diz assim: nós não precisamos de véu. Capítulo 3, versículo 18, segundo aos Coríntios. Mas com o rosto descoberto, nós refletimos a glória do Senhor. E por que refletimos a glória do Senhor? Porque estamos sendo transformados na mesma imagem de Jesus, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, a gente começou sem brilho nenhum, aí ele foi ficando fraquinho, e está aumentando, e está aumentando, e ele vai aumentando na tua vida, conforme você vai sendo transformado, ele vai aumentando, ele vai aumentando, daqui a pouco ele está intenso, daqui a pouco nós estamos mais parecidos com Jesus, e essa obra vai até o fim dos nossos dias, mas ele prometeu para nós que essa obra ele começou, ele vai dar sequência e vai aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Então começa fraco e fica intenso. Do Moisés começava intenso e ficava fraca. A glória de Deus na sua vida vai se tornar cada vez maior, conforme fomos transformados por Jesus pela sua palavra. Século XVIII, um missionário chamado David Livingstone, ele era escocês, mas erradicou-se, cresceu na Inglaterra. Ele foi para a África, foi o primeiro missionário africano a desbravar uma parte da África chamada Kalahari. Esse homem de mais de 30 anos, ele ministrou por lá nos nativos do Kalahari, na África. Centenas de pessoas se converteram, de nativos se converteram. Algumas tribos canibais que quase devoraram David Livingstone. Depois de mais de 30 anos ministrando ali, aos 64 anos, pegou malária várias vezes, mas na última, aos 64 anos, Livingstone faleceu. Lá na África, mandaram uma equipe da Inglaterra buscá-lo, com um jornalista para fazer também uma cobertura, uma matéria, centenas de pessoas salvas, e foram lá buscar o corpo do David Livingstone. Os africanos dizendo: ele não sai daqui, ele é nosso. E o pessoal: mas a família quer o corpo lá na Inglaterra para sepultar lá. Ele não sai daqui, ele é nosso. Começou aquela briga, aquela confusão com os africanos. Aí um dos líderes africanos disse: tudo bem, pode levar o corpo dele, mas o coração dele fica. Abriram o peito do cadáver, tiraram o coração do David Livingstone, enterraram na Inglaterra. Hoje, se você for lá na abadia de Westminster, vai estar lá uma placa: aqui está o corpo de David Livingstone, grande missionário no Kalahari, na África, centenas de nativos salvos. O seu corpo jaz aqui, o seu coração repousa na África. 30, 40 anos, uma equipe de missionários, já quase no século XIX, foi aquele mesmo lugar evangelizar. As crianças que David Livingstone teve contato estavam grandes. Os adultos, 30, 40 anos depois, já tinham morrido. E aquela equipe de missionários começou a pregar sobre Jesus aí naquele lugar, Kalahari, de novo. E aquelas crianças que viram David Livingstone, que estavam pré-adolescentes, começaram a dizer para os missionários: não, a gente já conhece esse Jesus que você está falando aí. Eu sei, a gente conhece, ele viveu aqui conosco. O nome dele é David Livingstone. O nome dele é David Livingstone. Ele se pareceu com Jesus no meio das pessoas que, quando pregaram Jesus, identificaram um missionário que viveu com eles, que andou com eles ali. Deus quer transformar a nossa vida, irmãos. Isso é evangelho, isso é cristianismo. Deus quer transformar a nossa vida.
E para a gente finalizar, eu quero levar vocês uma teologia que vai acima do acaso, acima da circunstância, porque todas as circunstâncias vão concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. Então essa é a teologia do profeta Abacuque num tempo difícil, da decisão que ele resolveu tomar diante de Israel. Então o profeta Abacuque disse assim no capítulo 3, versículo 17: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais